Gente, eu vou começar hoje uma nova série. Na minha primeira série do canal, que eu chamo de Como Eu Posso Te Ajudar, eu respondo dúvidas de pessoas com problemas ou que tem alguma coisa que elas querem aprender dentro da minha área de especialidade. E nessa série nova que eu estou fazendo, ela chama Como Você Pode Me Ajudar, que é eu tenho um problema ou alguma coisa que eu quero aprender e eu chamo algum amigo que sabe fazer aquilo. Então, eu venho há um tempo querendo aprender mais sobre criptomoeda. Eu já estudo isso há muito tempo, mas eu estudo muito raso e muito teórico. E agora eu quero aprender de uma maneira mais profunda para poder usar isso para minhas aulas de tecnologia, de novas tecnologias e de inovação, mas também para saber se eu devo investir e como investir. Então, para esse papo, eu chamei o Tim Balabuc, meu amigo há muitos anos. A gente trabalhou junto já na mesma agência. É. Há E, 10 anos. nossa, 10 anos. É. E o Tim, naquela época, já estava olhando para cripto. Então, o Tim é o amigo que eu tenho que mais manja de criptomoeda. E por isso que eu chamei ele hoje para me dizer, né? Para responder a pergunta Tim, como que você pode me ajudar a entender mais desse universo de cripto? E aí, nós decidimos fazer 2 vídeos. O primeiro é esse, onde a gente vai falar um pouco mais de teoria, né? Mas já partindo do princípio que vocês já entendem o que é uma criptomoeda e o que é blockchain, a gente não vai entrar muito nessa base, senão o vídeo vai ficar muito longo. E o segundo vídeo vai ser um tutorial que eu vou abrir aqui a corretora e a carteira que o Tim recomendou e eu vou criar em tempo real, ele vai me dar a sequência de como fazer um primeiro investimento. E então, Tim, a ideia é essa. Te Legal. agradeço muito por ter topado esse papo. Prazer é meu. Inclusive, gente, o Tim, ele tem uma característica muito legal, porque ele é especialista em UX design, especialista em branding, então ele trabalha com usabilidade, com criação e rebranding de marca. Mas o que é interessante? A maior especialidade dele é fazer usabilidade de aplicativos da área financeira, que junta o conceito de design, branding e conhecimento de universo financeiro, tudo numa coisa só. Então, acho que ia ser difícil escolher alguém mais legal para esse papo. Então, Tim, bora lá. Eu fiz uma lista de perguntas aqui, algumas coisas que eu quero te perguntar. Se você achar que eu também não perguntei alguma coisa, por favor, traz. Né? Você já está liberado para compartilhar a sua tela aqui para mostrar algumas coisas legais que você achar que vale a pena. Então, Legal. eu vou começar com a seguinte pergunta. Né? Eu queria que você fizesse um resuminho bem breve, já que a gente vai partir da ideia de que as pessoas aqui já conhecem um pouco, né? Mas um resuminho bem breve do o que é uma criptomoeda, né? Uhum. O que é o blockchain, o que é uma corretora e uma wallet, né? Que me parece que são os 4 blocos aí disso aí. Mas, cara, é aquele resumo assim, só para quem sabe e não lembra. Uhum. É um desafio, né? Resumir tudo isso. Mas vamos lá. Você acha que eu te chamei aqui para fácil? É, O negócio é a pressão aqui. é. A, a gente pode simplificar a coisa dizendo que Bitcoin e outras criptomoedas são uma espécie de moeda digital que não são gerenciadas por nenhuma instituição única ou por nenhum governo, diferente das moedas fiduciárias que a gente tem. A blockchain é onde essas moedas, a mecânica que essas moedas funcionam, que é basicamente há vários computadores conectados, por isso que ela chama uma cadeia, né? São vários blocos interconectados, e eles validam todas essas transações, e cada vez que uma transação é validada, quem está validando essa transação ganha uma moedinha, que é o que a gente chama de mineração. As corretoras é muito parecido com o que a gente tem hoje do mercado de ações, da bolsa, né? Onde você pode comprar ações, fundos, é bem semelhante, inclusive a dinâmica é bem parecida também, então você pode entrar na corretora, fazer seu depósito lá e comprar as moedas que você deseja, seja Bitcoin, Ethereum, que são as mais famosas. E carteira, por fim, é onde você guarda essas moedas. Você pode deixá-las guardadas quando você faz uma conta em uma corretora, você já ganha uma carteira, você já tem uma carteira lá, mas o ideal é que você tenha a sua carteira onde você seja o responsável por ela e tome suas devidas precauções para manter seus bitcoins seguros. Cara, Basicamente isso. excelente. Acho que foi um baita resumão aí e funcionou bem. Uma das coisas que eu li bastante é sobre o fato de que
eu vejo muita gente com medo da segurança de criptomoedas, mas que, na realidade, o sistema de blockchain ele é até mais seguro do que o sistema bancário, né? Porque para você conseguir roubar ou falsificar uma cadeia do bloco, você teria que ter um poder computacional gigantesco, né? Sim. Então é mais fácil alguém entrar e roubar o cofre de uma agência do que alguém conseguir falsificar, né, o blockchain ou de alguma coisa. Agora, o problema da segurança não é na cadeia, na blockchain. O problema da segurança é você se deixar ser roubado, ou até o que eu vi muita coisa, né? A gente viu algumas matérias falando de gente que perdeu o HD com Bitcoin, né? Tem um cara aí que deu agonia, que disse que perdeu um HD com 7.500 Bitcoins. Então, me parece que o problema de segurança está aí, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de forma geral da segurança, não tanto do blockchain, de novo, né? A gente vai partir do princípio que as pessoas têm um pouco de conhecimento, mas a segurança de, beleza, eu quero investir meu dinheiro, o quanto seguro eu tô nesse processo. Até para deixar claro, o blockchain do Bitcoin nunca foi hackeada, nunca sofreu nenhum tipo de ataque, porque é praticamente impossível isso acontecer. O maior problema está justamente nisso que você comentou, que é o erro humano, que é eu perder o número da minha carteira, eu perder a minha chave privada, estourar o número de vezes que eu posso tentar uma senha. Esse cara que você comentou que está com os 7.000 bitcoins, não, esse perdeu, né? Mas tem um outro. Perdeu, foi pro já lixo era. municipal Foi e pro não lixo, tão. Ele quer cavar o lixo e a cidade não deixa ele cavar o lixo. Para ir atrás. E tem um outro que ele tá acho que falta 2 ou mais uma tentativa, e se ele errar, já era, ele não vai recuperar ele perdeu a senha da carteira e ele tem as chances de tentar acertar, e se ele estourar, bloqueia, né? Exato. E então, o maior problema está justamente nisso. Então, daí a importância da gente fazer o nosso trabalho de casa, né? Do your homework, entender um mínimo de como que isso funciona, a questão de carteiras, de endereços, como que funciona a parte das corretoras, qual que é a melhor maneira de eu guardar isso. E hoje a internet está bem cheia desse tipo de conteúdo. Eu acho que às vezes é até mais difícil você escolher um conteúdo de qualidade, porque assim tem bastante coisa explicando para a gente como que funciona, qual que é o passo a passo, mas de vez em quando falta um pouco de qualidade, às vezes, na clareza de explicação. Então, eu acho bem legal esse difícil um trabalho que você está fazendo. novato saber o que é um bom conteúdo ou um mau conteúdo. Esse é o ponto, né? Para quem já conhece um pouco, por exemplo, eu que trabalho com marketing digital, quando eu começo a ler um texto, eu falo, isso é papo furado. Mas você ter o discernimento de que é papo furado é difícil quando você não tem a base, né? Exatamente. Então, o legal, acho que um pouco dessa conversa é exatamente isso, é dar um pouco a base para as pessoas, até para elas saberem o que procurar. E o que podem estar mentindo para elas quando elas forem procurar, né? Exato. Então, entrando no conceito de segurança de forma geral, é isso, né? O blockchain é praticamente hackeável. O grande problema é isso. Agora, o que eu vejo que as pessoas têm medo? Muito com relação a isso, assim, da corretora ser uma coisa meio pirata. E pelo pouco que eu entendo, não, né? Já existe um universo de empresas, até com até com capital aberto e tal, que estão fazendo a corretagem de criptomoedas, né? Exato. O Coinbase agora entrou recente, né, na Nasdaq. Verdade, a Coinbase é uma das que está na Nasdaq, inclusive, né? Exato. Então, assim, essas corretoras, elas têm muito a perder se alguma coisa der errado. Então, elas fazem de tudo. Inclusive, o nível de atendimento delas, há uns anos atrás, era horrível. Tem melhorado bastante agora, justamente porque eles têm que mostrar serviço, têm que fazer um bom atendimento. Então, eles estão subindo o nível de atendimento ao consumidor, melhorando as plataformas. Hoje a gente tem muitas corretoras com uma interface mais intuitiva. Antigamente era muito complicado você fazer então, você foi herói trade. quando você começou. Era complicado, era complicado. E tive problemas para fazer, no início tem uma corretora que é bem famosa, que era o Poloniex, o atendimento deles era horrível, então às vezes dava um erro, alguma coisa para você conseguir reaver aquela quantia ou comprovar as transações. Assim, toda a parte difícil e penosa que eu acho que causou essa má impressão nas corretoras já passou. Hoje em dia, você tem corretoras de extrema qualidade, assim, tanto de atendimento, de usabilidade, de segurança, elas estão até
criando outras maneiras, outras camadas de... Não é igual era naquela época do Mt. Gox, né? Que o cara sumiu com as criptomoedas. Tipo, aquilo Exato. lá era um mundo do pega pra capar. Não, hoje o negócio Exatamente. tá muito mais sério. Exato. Eu diria que há uns anos atrás, eu diria até o seguinte, as pessoas hoje elas criaram mais o costume, né, de guardar suas moedas em wallets privadas do que nas corretoras, justamente por causa dessa fama que elas criaram no início desse mundo do cripto, dessa popularização, que surgiu corretora a rolê, assim, então era igual farmácia, né? Tinha todo canto, você tinha uma e, obviamente... E sem regulamentação nenhuma, né? Zero. E pelo que eu ouvi falar hoje, as corretoras já são regulamentadas, né? Sim, exatamente. Pode falar. Eu fui criar a conta nas que você me sugeriu, né? E eu criei em algumas para conhecer, e todas elas já pedem documentação. Teve algumas, teve uma, inclusive, que eu tive que gravar o meu rosto girando, né? Então, essa coisa dessa bagunça meio que acabou, né? É muito difícil, assim, eu não, faz muito tempo que eu não vejo uma notícia ou algum acontecimento relacionado à falta de segurança de corretoras. Então, se você olhar, geralmente as notícias são lá 2016, 2017, atualmente, assim, eu ainda recomendo, obviamente, deixar seu dinheiro numa carteira onde você tem o controle, mas não acho também o fim do mundo você deixar uma certa quantia. Mas uma Binance da Pura Vida, ou uma Coinbase, ou até uma Foxbit no Brasil, que é a mais famosa do Brasil, eu não ouvi falar de nenhum evento sério. Teve? Não. Eu não sei também. Então, eu nunca ouvi falar de nenhum evento sério, né? Tipo, eu já vi até assim, por exemplo, a corretora tentaram invadir, ela ficou meio fora do ar um período, mas nenhum roubo recente, de gente que perdeu dinheiro porque deixou na corretora, né? Eu não sei de nenhum caso, sei lá, pelo menos de 2017 para cá. É mais difícil de encontrar. Talvez tenha, né? Não sei. São tantas. Tem outras corretoras por aí que mas não até de fora do nada, Brasil. não é nada assim de gritar, né? Não é nada que fala, putz, se eu deixar meu dinheiro na corretora, eu tô correndo muito mais perigo do que. Não, né? Acontece, é mais fácil de alguém fazer isso pelo end do usuário do que pelo da corretora. É mais fácil eu perder o meu cofre do que eu ser roubado na corretora. Exatamente. Mas se eu tiver medo de deixar na corretora, eu ainda posso descer para um cofre físico, né? Exato. Legal. Então, agora entrando num pouco mais específico, eu queria te perguntar a melhor forma de comprar, né? Então, eu vou abrir uma conta numa corretora, pelo que eu olhei, eu posso fazer um depósito em dinheiro, né? Eu posso comprar via cartão de débito, dependendo do banco, eu posso comprar via cartão de crédito. Eu queria um pouco que você falasse das possibilidades, eu acho que talvez tenha mais alguma que eu não falei aí, e também da relação dos bancos com as corretoras, porque parece que não é todo banco que gosta. Exato. Então, qual a melhor forma de comprar e a relação do tipo, que banco, se eu posso usar o meu banco para comprar? Tem diversas maneiras de você comprar, inclusive fora das corretoras. A princípio, para quem está começando, eu sugiro comece pelas corretoras, que vai ser mais seguro, vai ser mais fácil de entender, e depois eu sugiro que aí você pode se arriscar em outras possibilidades. Começa com rodinha, né? Começa com rodinha, exatamente. Engatinha primeiro, depois... Mas dentro da corretora, dentro dessa que a gente vai mostrar, tem acho que 4 opções principais. Então, a primeira é por depósito, e eu acabei de ver que eles agora têm o Pix, então vai cair na hora, a hora que você fizer Pix o depósito. é a Binance, você está falando da Binance. Isso, isso. Só um pouquinho, gente, para vocês saberem, a gente vai fazer o tutorial usando os dois que o Tim usa, que ele me recomendou, que é a Binance e o blockchain.com, né? Isso, blockchain.com. Então, tudo que ele falar de mais específico é relativo a esses dois. Binance enquanto corretora e blockchain.com como wallet. Então, beleza. Sim. Eu vou só deixar a tela compartilhada aqui no site da Binance, só pra gente... Manda bala, bicho. Deixar visualizado. O programa é teu. Eu sou só um entrevistador aqui. Na verdade, a pronúncia certa é Binance, mas eu fico falando Binance. Maravilha. O pessoal acho que vai pegar no pé, talvez. Não, cara, eu tô aqui para aprender. Então, já não vou mais falar Binance, vou falar Binance. Vamos lá. Mas eu também tenho que falar correto. Mas isso, essa é a corretora, ela tem várias maneiras de você comprar. Aqui a gente tem essas 4 opções. Faz só uma coisa, dá um Ctrl mais aí. Não, você não é Ctrl, né? Você não é Windows, dá um Alt. Aí, tá ótimo. Isso. Depósito bancário, que agora eu vi que tem o Pix, né? Então
você fizer uma transferência via Pix, vai cair na hora e você já vai poder negociar as moedas. Uma Tem cartão pergunta, de sendo crédito. Pix, então não tem muito bloqueio, né? Não tem muito como o banco me bloquear de fazer um Pix para lá. A Binance não tem esse problema Tá. Ah, tá, Os entendi. bancos Você não fala brigam no trabalho do banco. Sim. Acho mais difícil, bem mais difícil isso. Tá. Eu acho que a maneira mais prática de fazer isso, e principalmente levando em conta taxas, assim. Então, até recomendo a Binance justamente por isso, porque a taxa de depósito e de saque deles é zero, enquanto você vai ter outras corretoras, inclusive aqui no Brasil, que tem essa taxa. E em alguns aspectos eles são um pouco mais fáceis o funcionamento. O aplicativo deles também é ótimo, interface para quem quiser acompanhar a carteira. Tem a parte também aí de você comprar em cartão de crédito e débito. Vai de cada um, as taxas são muito absurdas É isso que para eu ia comprar no crédito. perguntar, porque quando eu vi que dava para comprar em cartão de crédito, a minha cabeça foi, uhul, pontos no cartão. Sim. Mas pelo que a gente bateu um papo antes, a taxa de comprar via crédito é alta, né? É muito alta, é muito alta. Então, basicamente, a pessoa tem que olhar as taxas antes de fazer. Exatamente. E se eu transferir via Pix, taxa zero na Binance. Zero. Tanto depósito bancário quanto Pix, taxa zero. Se eu fizer no débito ou no crédito, vai ter uma taxa. Exato. Legal. Exatamente. Mas assim, cada um faz sua pesquisa, né? Eu gosto do Não, your é só homework. legal saber. Vai ter uma taxa, né? Não vai na malandragem achando que vai encher a cara de pontos, porque a taxa vai ser maior do que você vai ganhar de pontos. Exatamente. Transação P2P. Esse seria o mais recomendado, que é basicamente você está comprando diretamente de alguém sem intermediário. Mas aqui no caso você tem a Binance intermediando, então eles vão ficar com uma quantia bem baixa dessa transação. Se eu quisesse comprar de você, eu poderia usar a Binance para fazer isso. Exatamente. E aí, eu coloco lá. Aí o valor somos nós que determinamos. Se você quiser me Exatamente. vender por metade do preço, a Binance só vai cobrar uma porcentagenzinha da transferência. Exatamente. Legal. É exatamente isso. Eu posso colocar aqui, dizer quanto que eu quero vender, o tanto que eu quero vender, te mando e você faz a compra dessas criptos. Legal. O saldo em caixa é o que você tem de depósito ali, não faz muita diferença nessa situação. Mas é mais ou menos as opções, né? Depósito, transferência, cartões, não recomendo, quiser fazer, veja se vale a pena as taxas. Transação P2P era o que eu estava falando é um passo a mais, assim. Então, eu sugiro, não começa por aí, começa P2P por é tirar a depósito bancário. rodinha, né? Quando você se sentir confiante em tirar a rodinha... Aí você vai para um P2P. E tem outros sites que fazem P2P que não são corretores. E aí, às vezes, você consegue valores menores sem taxas. Porém, Legal. depois que você tiver bom ali, já entendendo todo o esquema das Duas perguntas transações. bem específicas, então. Uma, eu vi que você está em BRL, vulgo reais. Eu queria saber se você faz a negociação em reais e por quê. Por que real, não dólar? E a gente está falando bastante da Binance, eu queria que você aproveitasse nessa embalo e já falasse o porquê. Por que você escolheu a Binance de forma geral? Tá. Dá para comprar em dólar. Então, se você pode comprar em dólar, sugiro compre em dólar. A conversão é muito em conta. Inclusive, a empresa que eu trabalho, eu recebo em dólar. Então, se eu vou comprar Bitcoin, eu prefiro comprar o Bitcoin em dólar e depois vender em real, porque a diferença é muito grande. Se eu fizesse o caminho inverso... Você ainda ganha na... Saquei. Exatamente. Mas assim, vamos lá. Eu tô no Brasil. Uhum. Vale mais a pena eu transferir o meu dinheiro em real para Binance e comprar em real? Ou vale mais a pena eu converter, eu mandar para lá? Porque a Binance faz a conversão em dólar, se eu quiser? Eu nunca mexi com conversão ela vai na comprar na Binance. moeda que eu transferi. Exatamente. Então, quer dizer, se eu quiser usar a Pix, eu vou ter que comprar em real. Exatamente. Okay. Mas a princípio, se você não fizer a conversão na Binance, se você quiser comprar em dólar, é mais vantajoso que comprar em real. Como que eu compraria em dólar? Eu teria que fazer via uma casa de câmbio ou transferir o dinheiro para uma conta internacional. Exatamente. Só que aí você me falou que a Wire Transfer não aceita. E aí vai esse ponto que até você tinha comentado, como que é a relação dos bancos com as corretoras. No Brasil, a gente já teve uns probleminhas ou outros. O próprio mercado Bitcoin teve conta cancelada, acho que foi no Itaú. Não sei se a gente pode falar o nome dos bancos aqui, mas... Pode. Se é um fato, se não é opinião, pode.
Sim, Você poderia falar assim, eu não gosto do Itaú, aí fica chato. É, Mas se é um fato, o Itaú cancelou uma conta, aí não é. tem problema. E aí eles teve processo. É assim, é bom as pessoas entenderem que ainda é uma tecnologia nova e em certos aspectos ainda está se adaptando O nossas velho mundo está instituições. tendo dificuldade de se adaptar ao novo mundo. Mas, Exatamente. em geral, parece que hoje está bem menos, né? Tá diminuindo bastante. Eu diria que se você está nos Estados Unidos ou se você faz transações em dólar, tomar cuidado com os bancos digitais nos Estados Unidos. É até um pouco contraditório que esses bancos que deveriam ser os mais voltados para a tecnologia, mais modernos, eles criaram uma certa dificuldade de relacionamento entre entre as corretoras de cripto e as transações entre eles. Isso é Então, uma coisa alguns. interessante, sabia? O sistema bancário brasileiro é muito mais moderno do que o Aham, sistema americano. exatamente. Mas é por um Exatamente. motivo ruim, né? É porque num Qual? país que tinha uma hiperinflação, os bancos tiveram que aprender a ser muito rápidos, né? Então, nos Sim. Estados Unidos tem um rolo que o cheque, se você depositar antes, quando ainda se usava cheque, o cheque no Brasil era compensado em coisa de hora. Nos Estados Unidos demorava até 4, 5 dias para um cheque ser compensado. Mas por Nossa, quê? Porque no Brasil, se você demorasse 5 dias para compensar um cheque com 80% inflacionava. de inflação, você perdia muito dinheiro. Então, o sistema Aham. bancário brasileiro ele é muito bom porque ele foi Ah. criado na marra. Mas, bom, É falando interessante. dessa possibilidade, então, eu tenho estudado também sobre ter uma conta internacional. E eu vi que tem alguns bancos que, tipo o C6, que você pode ter Uhum. uma conta internacional, então talvez seria Sim, uma forma de depositar em dólar, né? sim. É uma possibilidade, exatamente. Mas, bom, eu vou começar, se eu começar, eu vou começar agora, eu vou com a rodinha, eu vou depositar por Pix em É, real, né? sim, Depois eu vou tirando a rodinha aos poucos. Legal. exato. Bom, aí você estava falando, por que a Binance? A Binance. Sim, isso. A Por que a Binance, é. Binance? Ah, eu acho que eu resumo em taxas e usabilidade. Como um bom designer que sou, eu não suporto um troço que é difícil de usar. E aí eu fico pensando se, para mim, trabalho com isso, em certos aspectos, algumas corretoras são difíceis de usar. Para o grande público, eu imagino que seria ainda mais. Então, eu encontrei, pelo menos na Binance, uma usabilidade um pouco mais fácil, um pouco mais intuitiva, com poucos cliques você resolve o que você quer fazer. Legal. Obviamente tem espaço para melhorias, mas em geral ela é muito boa. Sempre vai ter, né? É. O nosso referência de usabilidade no Brasil, que é o Nubank, está sempre melhorando, então, Verdade. E também legal. taxas. Com relação às taxas, eu ainda não vi nenhuma corretora até o momento que tem Mesmo as taxas melhores famosas, que a tipo dele. Coinbase, Gemini, ainda tem taxas Não tem. maiores que Tem a taxas maiores Binance. que a Legal. Binance. Então, No, bom no saber. Brasil, né? Hã? Para o No Brasil. Brasil. Exato. Legal. Eu O não bom de sei. conversar com alguém que apanhou muito é que a gente ganha o corte de caminho, né? É, é. Mas Legal. paguei muita taxa por aí. E aí, a, quando você começa a mexer um pouco mais com isso, elas começam a doer um pouco mais. E aí, então, você tenta correr delas Se o você máximo vai possível. comprar e deixar, a taxa não vai fazer muita diferença, mas se você pensa em movimentar, a taxa começa a se tornar um problema. Exatamente. Legal. Exatamente. Então, quer dizer, temos três coisas. A Binance é segura, uma das mais seguras, ela é uma das menores taxas e é uma, da sua opinião, uma das que tem melhor usabilidade, vindo de Exatamente. alguém que trabalha com isso. Ótimo. Exato. Aí agora eu queria falar um pouco com você, é o seguinte, beleza, entrei, depositei meu dinheiro lá via Pix ou depósito, a gente vai mostrar como que negocia no tutorial, comprei, e aí vem a pergunta. Qual que é o benefício de deixar na corretora, o benefício e o prejuízo, qual é o benefício e o prejuízo de deixar na carteira, que também a gente vai falar prático no outro vídeo sobre como montar a carteira. Mas aí tem uma coisa que eu ouvi falar também, é o seguinte, que eu acho que a Binance não tem, mas eu ouvi falar do BlockFi e o próprio blockchain.com tem um esquema que você deixa o dinheiro na sua carteira e ele rende juros, coisa na casa de 7 a 10, 12% ao ano. Quer dizer, no momento da economia que a gente está, 10, 12% ao ano é bem interessante. Então, queria que você falasse um pouco disso, do benefícios e prejuízos de deixar na corretora e na carteira. Prejuízo eu vejo como um único, que é segurança. Eu diria Calma, que do que? Da corretora? na corretora, de deixar na Tá. corretora. Isso. Deixar na corretora, o único ponto negativo, eu diria, é segurança. E mais que nem nós conversamos, hoje em dia eu acho que
para dar um problema desse é muito difícil, assim. Seria quase um preciosismo, do tipo assim, eu quero muito, Exatamente. muito ter controle. Exatamente. Eu diria que esse é o único ponto negativo. Os pontos positivos tem muitos, assim. Um deles é isso que você comentou, de questão de juros. Tem outros, eu diria, que são mais rentáveis ainda. Tem uma coisa que chama staking. Não sei se o pessoal não está acostumado com isso, mas é basicamente proporcionar liquidez para as transações que são feitas dentro de algum pool, de alguma... Eu deixo as minhas criptos lá porque eles vão usar para poder fazer negociações. Então eu Exatamente. proporciono liquidez para eles, eles me pagam um pouco disso daí. E Exatamente. essa stake, você confia? Confio. Tá. Porque BlockFi, você falou que essa BlockFi você não conhecia, né? Não é nova. Acho que você comentou Nova, comigo, legal. né? Eu dei Mas uma eu vi olhada um lá. youtuber também elogiando super essa Aham. BlockFi. E eu vi que a Sim. própria blockchain também tem esse esquema, né? Sim. Sim. Você pode deixar o Legal. dinheiro rendendo, suas moedas Como se rendendo. fosse uma poupança de Bitcoin com Exatamente. algo que vai variar entre 0,5% e 1% ao mês. Exatamente. Legal. E aí por isso que eu falo que o staking ele rende bem mais que isso. Ele é É bem mais mais? vantajoso. Dependendo da Legal. moeda que você tem, você consegue 6% ao mês, 5% ao mês. E Então, assim, é seguro. bem seguro. Então, quer dizer, você tem dois ganhos. Se o Aham. Bitcoin sobe, você ganha e você Uhum. ainda ganha o juro. Exatamente. Bem interessante. Então, esses que eu estou falando de 6, 5% são exceções, assim. Você tem que dar sorte de encontrar, porque eles são limitados, né? Então, você coloca a sua moeda em staking, para liquidez, e geralmente eles têm uma quantidade limitada de pessoas que podem participar dentro daquele Ah, período. tá. Não é a farra, não é qualquer um que chega e coloca. Você tem que ter Exatamente. alguma reputação ali. Ou é mínimo de dinheiro que você tem? Não entendi a pergunta. Exige uma questão de reputação, de experiência, ou é um Ah, valor mínimo de depósito? de disponibilidade. Se está disponível, você consegue entrar. Não Ah, tem que ter interessa uma ainda. janela de entrada. Exatamente. Eles vão falar, nós estamos precisando de tantos bitcoins, e aí se você for lá e colocar, entendi. Igual um Exatamente. fundo de investimento. Tipo, ele Exatamente. abre uma Exatamente. janela de investimento, você tem que entrar na janela. Você compra lá uma cota e aí você está fazendo parte da rentabilidade Daria daquele para fundo. dizer que é um fundo de bitcoin, quase. Legal. Exatamente. E Bem aí, nesse. falando de wallet, você me recomendou a blockchain.com. Uhum. Algum motivo específico? Usabilidade. Na verdade, dois motivos. Uma é usabilidade também, volto nessa. Principalmente para quem está começando, eu vejo muito a importância de ser fácil de usar, de olhar, bater o olho, entendi aqui, é aqui que eu clico, é aqui que eu resolvo. E outro é a questão de segurança. Então, existem dois tipos de carteira, basicamente. Uma é que você. Eu estou pensando em português a palavra. Que você tem a custódia e a que você não tem a custódia. A que você não tem a custódia, geralmente são essas carteiras de corretora, onde você não tem chave privada, você só tem endereço. Existem outros tipos de carteira desse tipo, como que algumas são aplicativos, outros sites onde você cria a carteira, mas você não tem acesso à sua chave privada e nem o que a gente chama de seed words, da sua frase de recuperação daquela carteira. Então, se for fazer uma carteira, garanta que você tem acesso às suas chaves privadas e às suas palavras de recuperação. A palavra de Eu tô. recuperação, na realidade, é o seguinte: vamos lá, eu perdi o acesso, eu entro com as minhas palavras de recuperação e ele me dá o acesso. Quer dizer, ele não Exatamente. vai fazer isso através de uma recuperação, por exemplo, como e-mail, né? Não vai. Porque eu posso Não ter vai. meu e-mail hackeado, alguém hackeia meu e-mail, pede para recuperar a senha, rouba. Então, quer dizer, vai ter que ser algo da minha cabeça mesmo. Exatamente. Se você perdeu muito, se procurar na internet uma renca de problemas exatamente desse tipo de gente que perdeu as palavras de recuperação lá e já era, não tem conversa. Legal. Por isso que o maior problema da segurança não é na blockchain, é justamente na parte do usuário. Então, resumindo, a blockchain.com é justamente esse o motivo. Eles são fácil de usar e também eles liberam para você sua chave privada, suas palavras de recuperação, ou seja, a carteira é sua por meio deles, mas se você quiser
fechar a conta no blockchain, ou... eu estou falando blockchain é o site, tá? Não é a blockchain eu ia fazer essa pergunta para deixar claro. Blockchain.com não é uma entidade, é só porque ela pegou o nome primeiro, né? Exatamente. É uma Eles foram empresa rápido no como domínio. qualquer outra, não é o blockchain.org, a dona... até porque não Exato. existe um dono da blockchain, Exatamente. né? Exatamente. É uma marca como qualquer outra. Exato. Ou seja, se um dia o site deles cair, se, sei lá, invadirem lá, você ainda tem sua carteira, porque você pode abrir sua carteira em outro site, em outro sistema, usando suas palavras de recuperação e suas chaves privadas. Esse que é o principal aí motivo. vem uma outra pergunta. Eu comprei Bitcoin, você tem Bitcoin, e eu não quero usar corretora, eu não quero fazer nada. Eu tirei a rodinha, né? Eu já sou adulto. É possível você transferir dinheiro da sua wallet para minha wallet direto? Sim. Eu diria que esse é o ponto do Bitcoin. Esse é o cerne, o foco, o âmago. Vamos dizer o seguinte, se eu não quiser que o mais. governo saiba que eu comprei a sua casa, eu compro a sua casa, você transfere o dinheiro para sua wallet e acabou. Exatamente. Eu resolvo direto com vocês. Não façam isso, crianças, isso é errado, tá? Não é recomendado. Você está dizendo que poderia ser feito. Que é possível, Se eu quiser te mandar um dinheiro sem nenhum intermediário, sem ninguém dar pitaco, eu posso fazer isso. Eu essa é a faria mágica. Isso via uma Binance, por exemplo, pela segurança. Quer dizer, eu não te conheço, eu quero um intermediário que garante a segurança da transação. Exatamente. Mas se eu tenho uma confiança no outro lado, ou eu já sou adulto o suficiente, né? Já ando de rodinha empinando, eu já ando sem rodinha empinando, aí eu posso fazer de wallet para wallet. Legal. Exatamente. Bom, agora eu vou começar a ficar um pouco mais específico. Eu quero perguntar para você o seguinte: todo mundo fala de Bitcoin, mas eu ouvi muito falar sobre essa tal do Bitcoin Cash. Então eu queria te perguntar se existem outros Bitcoins e qual é a diferença de Bitcoin, Bitcoin Cash e de algum outro que tiver aí. Essa é uma parte muito polêmica do universo de cripto, principalmente relacionado ao Bitcoin, porque há votações quando o assunto é código. Então, o código ele não faz tudo o que foi programado pelo Satoshi no início do Bitcoin. Tem alguém que tem acesso à porra do código. Isso, são várias pessoas que passam por uma votação e aí há pequenas mudanças e ajustes para poder a rede continuar funcionando. Só um pouquinho. Então, existe meio que uma instituição que tem algum controle sobre o Bitcoin? Sim. Não é aquele controle total, mas existe uma influência humana em alguma espécie do Bitcoin. Existe uma influência humana. Só que é muito disseminado isso, né? E o código está aberto. Tá lá, você pode olhar o código. Se alguém fizer uma mudança grave, drástica no código, a comunidade vai saber e vai falar... Vota contra e sai aquilo. Exatamente. É exatamente isso. É uma democracia, por assim dizer. Não tem como uma única pessoa entrar e falar não. Vamos mudar o código. Não, tá. Não. Legal. Então, Bitcoin Cash e as outras versões de Bitcoin. Isso. O Bitcoin Cash ele é uma variação do Bitcoin que surgiu, tanto que dividiu opiniões. É uma espécie de politização da moeda. Eu falo por isso por causa... Então, o Bitcoin Cash, alguém pegou o código do Bitcoin e gerou uma segunda moeda. Exatamente. Não usa a blockchain do Bitcoin, é uma não segunda, só que usando um código muito semelhante. Houve uma diferença de opiniões numa parte dos códigos, que era justamente na ideia de facilitar o número de transações, com a grande adesão do Bitcoin, muitas pessoas usando. A rede se encheu, né? Então demorava mais, ficou mais caro para fazer transações e algumas pessoas viram como isso algo negativo e decidiram facilitar essas transações por meio da maneira que é resolvido os códigos. Então eu uso o meu computador. Deixaram o código mais leve, digamos assim. Exatamente, deixou a coisa mais fácil de funcionar. Só que para a parte da comunidade isso é visto como algo extremamente negativo porque deixa menos seguro. Eu diria que o Bitcoin Cash não é que ele não é seguro. Ele é extremamente seguro. Ele não é tão seguro quanto. Exatamente. O que eu vejo ele é uma parece cópia... que a maior perda é porque você divide força, né?
Mas, enfim, então é uma outra moeda. Embora leve o mesmo nome, ela é uma outra moeda separada do Bitcoin. Legal. Que Quem usa quiser se a mesma aventurar, lógica. quem quiser se aventurar nela, eu diria uma experiência, fazer uma aposta, né? Eu acredito nessa lógica. Legal. Ela é menos mainstream do que o Bitcoin. Existe mais alguma vertente do Bitcoin famosa? Eu acho que tem mais uma, mas é tão irrelevante no Então, mundo das Bitcoin, criptos Bitcoin que Cash e o resto. Essas duas. O que mais você perguntou? O outro conceito que eu ouvi falar muito e que me gerou uma dúvida, essa eu realmente não faço a menor ideia do que seja. Há um tempo atrás eu vi um cara falando assim, este é o momento de investir em Bitcoin porque estamos perto de um halving. Eu nem tenho certeza se é assim que pronuncia. Então eu queria que você explicasse o que é esse halving e por que é benefício ou não investir em Bitcoin ou em qualquer cripto no momento que isso está para acontecer, que eu não faço ideia do que seja. Halving vem da palavra de half, de dividir. Então, cortar pela metade. O halving, ele... Como é que eu vou tentar explicar de maneira simples? Ele dobra a dificuldade para validar uma transação. Ou seja, isso aumenta a segurança. Que tem a ver com a mineração. Quer dizer, tem a ver com a mineração. Como se fosse mudar e vai entrar num bloco mais difícil de mexer nos códigos, então minerar se torna mais difícil. Exatamente. É como se eu tivesse que acrescentar... Já até ficou claro. Então, quer dizer, fica mais difícil de tirar ouro do chão, logo o valor do ouro sobe. Exatamente. E geralmente, na época que está chegando, o preço já vai aumentando, porque o pessoal já está pensando na valorização. Então, e aí entra o lado especulativo também, né? Exatamente. Vai ficar mais caro, então eu vou comprar antes de ficar mais caro, e aí fica mais caro ainda. Exatamente. É mais ou menos que nem quando o Elon Musk fala lá, usem o Signal. E aí todo mundo sai alucinado tentando comprar ação e compra ação de uma empresa que nem é a que ele disse, né? Exatamente. Essa aí só para quem foi atrás. Gente, só para vocês saberem, o Elon Musk fez um post falando usem Signal, que era uma rede social. E aí as pessoas foram para uma bolsa de penny stocks comprar uma empresa da área de saúde que chamava Signal, porque acharam, por um tweet... Cara, eu vi alguma coisa que parece que a empresa valorizou 800% por causa do tweet do Elon Musk. Tá. Bom, próximas perguntas. Então, uma pergunta interessante junto com essa que está na próxima, tá? Eu queria saber quais criptos você investe, em qual proporção, e isso não é recomendação de investimento, ninguém aqui é especialista, né? Por mais que você esteja mais de 7 anos nisso, a pergunta é sobre a sua opinião e não recomendação. Sim. Então, qual você investe em qual proporção? E uma pergunta que eu não quero que você me diga em valores, mas desde que você começou a investir, quantas vezes você multiplicou o seu dinheiro? Então, assim, você começou há 7 anos atrás, né? Você multiplicou por 5, por 10, por 100, por 1000, né? Então é meio que essa a lógica que eu queria te perguntar. Certo. Tá vou abrir a carteira para eu falar. Não são muitas. Obviamente, nas duas principais, que são Bitcoin e Ethereum, eu acredito que no longo prazo, Ethereum vai ultrapassar Bitcoin. Pode ser, eu espero. Eu vi uma comparação muito legal do André Dick, que é um youtuber que eu gosto muito de finanças, e eu compro algumas ações dos Estados Unidos, então eu gosto muito do que ele fala, e ele fez uns vídeos recentes sobre cripto, e ele falou o seguinte, como o Bitcoin é finito, assim como o ouro, ele compara o Bitcoin a ouro. As pessoas não vão comprar Bitcoin para transitar no dia a dia como dinheiro. Não. Vai comprar como investimento. Exatamente. Até porque o código dela é muito pesado, o que transforma o custo de negociação muito alto. Por um outro lado, o Ethereum, ele é muito leve, então ele não tem limite, então ele vai continuar sendo produzido, e ele tem o tal do smart contract atrelado a ele, que é um outro papo, tem uma pergunta sobre isso também. Então ele acha que o dinheiro do dia a dia é o Ethereum e o Bitcoin é o ouro. Essa é a opinião dele. Você tá nessa linha também? Tá próximo, bem próximo. É bem próximo. Legal. Ele fala, e aí o que até então você já quiser incluir na sua resposta, né? Você investe então em Bitcoin, em Ethereum e que mais? E outras 4 moedas, que é Polkadot, 0x, Maker e Kusama é uma nova agora também. São essas um nome estranho. 4. Tá, tem e aí eu queria saber que proporção. Então, proporção?
porcentagens, vamos lá. 48% Ethereum, 30% Polkadot, 15% Bitcoin, e as outras ficam ali entre 2, 2,5, 1 e pouco. Então você tá com mais fé na Ethereum e até na Polkadot, que pelo que você tinha comentado comigo, a Polkadot aí eu queria que você explicasse se ela tem uma relação com a Ethereum. E aí, em terceiro lugar, vem o Bitcoin para você. O negócio é que eu falo essas porcentagens, parece que eu investi essas porcentagens. Mas isso é como as moedas também se comportam ao longo do período, entendeu? Ao longo do prazo. Então, eu não investi necessariamente essas porcentagens. Isso é o que elas representam hoje com Elas as viraram. valorizações. Mas Exatamente. aí você não rebalanceou, você foi deixando dentro. Eu dei algumas rebalanceadas, mas, Estevão, é muito rápido que acontece coisa. Última vez que eu balanceei as coisas foi em novembro. Já tá tudo. Já bagunçou bastante. Uma coisa aqui. que eu achei interessante que eu ouvi falar também é que é o seguinte, que a volatilidade das moedas ainda é alta, mas ela vem diminuindo e ela já é muito menor do que antes, né? Então a tendência é que a volatilidade continue caindo. Que ela continue volátil por mais alguns anos, mas a volatilidade hoje já é muito menor do que era lá há 7 anos quando você começou, né? Sim, exatamente. Tá. Então eu queria que você falasse um pouco dessa relação da Polkadot com Ethereum e o que é o tal do Smart Contract. Tá. O Smart Contract é basicamente a base do Ethereum, eu diria, que nós podemos fazer contratos que vão ficar gravados na blockchain do Ethereum, vamos dizer assim, na rede do Ethereum, sem intermediários. Então, ela facilita essa criação de relações, sejam financeiras, sejam de instituição, sejam de compra e venda, seja de, sei lá, registro de imóvel, qualquer coisa do tipo. Pelo que eu ouvi falar, inclusive, muito mais seguro que o modelo atual que usa cartório, porque, cara, cada vez que eu vou no cartório eu assino de um jeito, eles sempre reconhecem minha assinatura. Eu vou dar um exemplo que é o que eu ouvi de Smart Contract, e se você tiver algum mais legal, você comenta. Por exemplo, a gente brincou da história de comprar a casa, mas eu ouvi falar que uma das coisas que a gente pode fazer é você sobe o registro da sua casa para a rede do Ethereum e você fala, eu troco este registro por tantos Ethereums. Assim que os Ethereums caírem na sua conta, o contrato da sua casa é automaticamente transferido para mim, sem risco de eu não receber o contrato, porque você atrelou essa regra. Então, me transferiu tantos, o contrato é teu, né? Então, é um contrato automático. Mas eu já ouvi falar de algumas coisas até mais absurdas, assim, do tipo, atrelado, tipo, eu posso fazer uma aposta com você, do tipo, se amanhã a temperatura bater 40 graus, sai tantos Ethereums da minha conta para a sua, né? Tipo, até esse tipo de coisa. O céu é o limite. Mas você consegue pensar coisas práticas, alguma coisa prática legal, assim, tipo, fora o contrato de uma casa ou de um carro? Você tem algum exemplo mais interessante sobre isso? Não sei se mais interessante, porque esse da aposta do temperatura eu achei massa. Mas foi um absurdo que me explicaram uma vez. O cara falou assim, Estevão, você atrela um código do medidor de temperatura e fala, o cara falou assim, eu acho que amanhã vai fazer 30. Eu falo, acho que vai fazer 35. A temperatura que bater, ele faz a troca de dinheiro, né? Mas um exemplo talvez um pouco mais prático e que já está sendo usado, por exemplo, na área da saúde. A Estônia já está usando blockchain em praticamente toda a parte estatal dela. E uma delas é a saúde. Então, você tem seus registros de exames, de histórico coisas do médico, tipo. exame, fica tudo na blockchain. Exatamente. E fica aí eu fácil só autorizo o médico a falar, eu quero que o médico X. É que isso é uma coisa que eu não pensaria, porque não é um contrato, mas é muito mais um sistema de segurança, né? Quer dizer, é muito mais seguro do que eu ter um site onde eu tenho todos os meus dados médicos que alguém pode hackear. Quer dizer, eu tenho os meus dados numa blockchain e eu autorizo que o médico com a carteira X veja os meus exames. Exatamente. E isso é um contrato. Então, eu faço esse contrato com ele, isso fica registrado que este médico teve acesso a essas informações nesse período, nesse horário, durante... Quer dizer, se vazar a informação, eu tenho uma possibilidade de saber quais foram as possíveis... tudo registrado, exatamente. Legal. Inclusive, questão de privacidade, principalmente na área de saúde, é extremamente importante, né? E essa é uma das coisas que eles valorizavam bastante. Mas, assim,
eu até sugiro o pessoal dar uma olhada, a Estônia é um exemplo do que eles estão... Quer entender o futuro da cripto e de blockchain é olhar a Estônia. Exatamente. Legal. Faltou então falar qual é a relação da Polkadot com a Ethereum. Tá. Uhum. E aí faltam só mais 2 perguntas e a gente encerra o papo teórico. Beleza. Polkadot é assim, você tem que nem você comentou, Bitcoin, ele é um pouco mais rígido o código, um pouco mais difícil a questão de criar algo em cima dele. Veio o Ethereum, que abriu as portas para o mundo, né, para a criação de smart contracts, de todo tipo de interações possíveis online, ele proporciona isso. Porém, o Ethereum ele não é perfeito, ele tem algumas falhas. E talvez a principal delas é a capacidade de escalabilidade dele. É o tanto que ele é escalável. Imagina o Ethereum como se ele fosse uma espécie de shopping. Ele pode ter tudo que é tipo de loja. Ele pode ter loja de roupa, você pode vender carro, você pode ter praça de alimentação. Meio bagunçado. Exato. Mas se ele tiver uma alta demanda, aquilo enche e fica intransitável. Sei lá, saiu um filme novo aí e todo mundo foi lá assistir. Saiu o novo Avengers e todo mundo foi alucinado pro shopping. Exatamente. E é isso que aconteceu. Tem o famoso CryptoKitties, os gatinhos criptos, que foi uma brincadeira que fizeram, só que todo mundo foi afoito para isso. Aquele dos gatinhos? É. Foi o dos gatinhos que ferrou com o Ethereum? Exatamente. Congestionou a rede. Eu vou botar o link aí, galera, para vocês saberem o que é o CryptoKitties. Basicamente, ainda nessa ideia de smart contracts, os caras criaram uma espécie de gatinhos virtuais, desenhos, e você podia comprar... Como se fosse trocar... card, que os americanos colecionam tipo card de beisebol, né? Exatamente. O que eu lembro que eu vi que era a diferença do CryptoKitties é que você podia cruzar os gatos. Né? E aí eles davam filhotes, então você comprava gato que tinha uma característica. Isso eu achei muito legal quando eu vi, foi em 2018, se eu não me engano. Legal. E bagunçou a rede. Então, isso mostra isso, na verdade, abriu os olhos da comunidade de desenvolvimento justamente para essa dificuldade do Ethereum quando a gente fala de escalabilidade. Então, agora estão surgindo novas tecnologias, novas possibilidades, novas blockchains que permitem essa escalabilidade sem ter esse tipo de congestionamento. Então, se você pensa que o Ethereum seria uma espécie de shopping, o Polkadot seria uma espécie do bairro. Então, nesse bairro, dentro desse ambiente, você pode ter diversas coisas sem congestionar um ponto específico daquela região, sem aglomerar aquilo, mas ainda funcionam no mesmo ambiente. Então, ela permite mais coisas e tem menos erros. Exatamente. Só tem uma coisa, né? Nós que somos de branding, que nomezinho ruim, né? E o pior Ethereum é um nome fantástico, é um nome pesado, né? Você fala Polkadot, eu fico imaginando que eu vou para um baile. Vou dançar polka. Pô. Subiu o morro para... Mas, últimas duas perguntas. É horrível, porque eles competiram com o SEO de outro troço que já existe com o mesmo nome. Então, assim... Cara, vai começar panelaço. Vamos terminar as últimas duas perguntas. Tem que faltar 3 minutos para as 8h30. Caraca, vamos lá. Perda de coins. Tipo, o que acontece quando essa galera perde as moedas? Então, cara, tem muita moeda que é perdida. O que acontece com a rede em geral quando essas moedas perdem? Porque se o número de Bitcoin é finito e tem gente perdendo moeda, o que acontece? E aí a última pergunta é se é o momento de investir. E aí eu vou travar meu microfone porque já começaram a bater panela aqui, eu vou deixar você respondendo. Ainda tá tranquilo, não chegou aqui. Tá de leve, mas já tá começando, então vai começar a fazer barulho. Então, e aí eu lembro que tinha alguma história do tal do Rainbow da Bitcoin, se você puder mostrar isso, aqui. É legal. Então, qual que eram as duas perguntas? Perdas, tá? O que acontece quando você tem gente perdendo? Não me parece um problema grave, mas acho que é legal falar. E se é momento ou não de investir? Então, até onde eu sei, as perdas já eram, não tem retorno. Essa não é uma moeda que vai voltar para a circulação e fazer parte ali de novo do sistema financeiro. Ela está perdida. Esse cara, por exemplo, que perdeu lá no drive dele, que foi para o lixão, 7.300 Bitcoin, que hoje são bilhões, esses Bitcoins não voltam para a rede, não vai ser redistribuído. E essa é uma maneira, até, eu diria, que mostra a segurança do blockchain, né?
isso não pode ser imprimível, eu não posso ficar movendo isso para onde eu quero, é limitado e Quer dizer, se eu torna a não tomar moeda, na cuidado... verdade não é um perigo porque ele torna as que continuam existindo mais escassas É, e é, como o Bitcoin boa, pode ser comprado fracionado, não vai fazer falta porque o que eu vou fazer é comprar uma fração ainda menor, né? exatamente. Então, quer Que é o dizer, que a gente chama de tirar Satoshi. moedas perdidas da rede não vão ser um problema para a rede, né? Não, não. E aí a Até última. pensando nesse ponto que você falou, vai ter o efeito oposto, né? Porque vai ter essa valorização. Se a gente tem 7.300 que estão perdidos, fica mais escasso ainda. E aí a última, se é o momento de investir, se é o melhor momento para investir. Lógico, de novo, né? Na sua opinião, não é recomendação. Não. Eu ouvi um cara que falou esses dias assim, ele falou, o melhor momento para comprar Bitcoin é igual plantar árvore. Ou planta hoje ou 10 anos atrás. Então, é mais ou menos essa a resposta que eu dou. Tem esse gráfico aqui que eu gosto bastante, que eles chamam do Rainbow Chart. É um gráfico que já está rodando na internet desde 2014. Até o momento, ele não errou. Deixa eu dar um zoom aqui, vamos ver se melhora. Melhorou, né? Tá travando bem aqui meu, meu computador. Até o momento, ele não errou. Então, desde 2014, ele vem acertando aí as previsões. E a aposta é que sempre vai continuar subindo. E para a formação desse gráfico, eles usam alguns escalas logarítmicas, né? Mas não tem base científica, não tem base nada. Então, o próprio criador falou assim, ó, isso aqui está certo até está errado. É mais ou menos Use essa no ideia. seu próprio risco. Vai te ajudar, Exatamente. mas tome cuidado. Exatamente. Então, desde o início do Bitcoin, lá nos 2012, quando esse gráfico começou a ser calculado, até hoje ele continua correto. Se a gente der um zoom aqui, a gente pode ter uma noção do potencial do Bitcoin com relação à valorização, com relação ao que ele pode valer ainda. Então, olhando isso aqui, que gráfico que não está errado já tem um bom tempo, e esse mesmo conceito de o melhor momento para investir era 10 anos atrás e hoje, eu diria que eu investiria. Essa seria a minha resposta. Olhando por esse gráfico, então, assim, ele não está no fire sale, mas ele também não está no momento maximum bubble territory, não é uma bolha que se tipo, você comprar hoje vai ter muita chance de cair. Quer dizer, está no momento, não é o melhor de todos, mas também não é um momento ruim, que seria que se ele estivesse no vermelho. Exato, exato. Ela tá no seria o ponto ideal, né? Até eu vou falar uma coisa que é meio padrão, né, quando a gente fala de cripto, não entre nesse negócio se você não tem sangue, não tem... Você não está disposto a perder tudo. Exatamente. Eu não diria tudo. Eu diria, se você investir hoje aí uma quantia X e amanhã cair 40% e você ficar abalado com isso, não invista. Porque essa é a realidade Se o seu desse mundo. psicológico não está pronto para aguentar a volatilidade, não brinca. Exatamente. Mas eu gosto muito do conselho de, se você não está disposto a perder, não entra. Né? Porque assim, se você comprar uma ação da Apple, a Apple não vai falir. Agora, o Bitcoin pode, por exemplo, sei lá, se todos os governos do mundo resolverem bloquear, ele pode ter um problema sério, né? Ele pode eu diria que é mais fácil isso acontecer do que algum problema na rede ou algo do tipo, mas isso é algo possível, dependendo da região onde você mora, então, do quer país dizer, onde você mora. tanto que eu vi que a recomendação é assim, se você é novato, não ultrapasse 5% do seu capital, e se você é mais experiente, tentar manter na casa de 10%, e se você acredita muito, até uns 20% do seu capital, mas não mais do que isso. Você concorda com a sua opinião? Concordo por questão de segurança das pessoas que estão ouvindo. Não é o que eu faço. Você está com mais do que isso. Muito mais. Mas não a gente volta naquela, né? Se você não tem experiência, se é algo novo para você, faz a história seu da trabalho rodinha, de casa. Né? Se você ainda tá com a bicicleta com rodinha, vai no 5%, né? E aí, conforme você for acreditando, tendo confiança, você vai subindo, mas idealmente, se você não manja muito do negócio, tentar não passar muito de 10% a 15% do seu capital. E é aquele padrão, não invista em algo que você não conhece. Agora você já conhece um pouquinho mais, tem muito recurso na internet, em inglês vai achar muita coisa boa, que vai clarificar muitas coisas, qual que
as previsões, como que funciona a tecnologia, e aí você tira suas conclusões para fazer esse tipo de investimento. Como qualquer investimento, nunca faça porque os outros estão falando. Exatamente. Inclusive, isso é uma coisa ruim para quem investe, né? Quando tem muita gente que não entende investindo, significa que são pessoas que vão ficar tirando dinheiro no medo. Então, quer dizer, muito dessa volatilidade também é causada por quem não entende, né? Exatamente. Porque a galera que entende normalmente compra e segura, né? Exatamente. Foi o que aconteceu um pouco quando começou o Covid. Então, algumas coisas começaram a fechar, o pessoal, por segurança, começou a sacar. Começou a vender Bitcoin. E aí teve uma queda um pouco brusca, porque as pessoas estavam atrás de liquidez, né? Isso não aconteceu só, obviamente, com as moedas, mas o mercado de ações aí tombou todo. Então, o pessoal com medo do futuro tentou manter a liquidez na mão. Então, é bom lembrar que essa é a realidade, né? É a lógica do ouro, né? Eu investi em ouro, então na época o ouro deu uma subida no começo e depois, quando todo mundo precisou de liquidez, ele caiu. E uma das coisas que eu ouvi falar muito dos investimentos em Bitcoin e em ouro, os dois na mesma baia aí, com os governos imprimindo moeda adoidado, as que não estão atreladas às moedas vão valorizar. Né? Então, para quem é mais tradicional, o ouro, para quem é mais moderno, a Bitcoin, né? As moedas, E, cara, eu vi agora que o Biden está com a ideia de liberar mais um plano de estímulo que vai liberar 2 trilhões. O número que eu vi era que o que o governo americano imprimiu de moeda desde o começo da pandemia é equivalente a 1/4 da história do Fed. Eu ia falar Só isso, na 25%. pandemia ele imprimiu 1/4 de todo o dinheiro que o Fed já investiu. Então, quer dizer, a chance do dólar desvalorizar é muito grande, e aí coisas como o ouro, como o Bitcoin se tornam investimentos interessantes. Não porque ele vai crescer, mas porque o outro vai cair em relação a ele, né? Exatamente. Era justamente o que eu ia comentar. Essa valorização que a gente está tendo atualmente do Bitcoin e das moedas, das outras moedas em geral, tem muita gente atrelando justamente a essa impressão do Fed não louca é desse subir, último ano. É o outro cair, né? Exatamente. Tim, super obrigado, cara. Para mim, como ouvinte, o papo foi super esclarecedor, porque embora a gente tenha conversado um pouco antes, eu não fiz as perguntas eu fui aprendendo quando você respondeu. Tenho certeza que para quem assistiu até aqui, cara, foi super esclarecedor também. Então, aquele momentinho aí, né? Assina meu canal, curte, sininho, aquelas paradas todas que vocês já ouvem de todo mundo. Mas, Tim, muito obrigado mesmo pelo papo. Cara, sério mesmo, cara, me deixou bem mais tranquilo e mais seguro. Eu realmente tô decidido a investir. Vou começar de rodinha bem de pouquinho. E aí, vamos agora, então, gravar o outro vídeo tutorial que aí eu vou soltar depois para quem quiser ver como dar o primeiro passo aí com rodinha. Legal, Estevam. Tim, obrigado. Prazer é meu, muito show esse seu projeto e essa ideia de divulgação das criptos também acho sensacional. Show mesmo. Galera, então, até o próximo vídeo.